Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal Regional. Começamos, como é habitual, por lhe dar a conhecer os principais títulos da imprensa portuguesa, hoje que é 3 de abril, quinta-feira, 3 de abril de 2014, assim é que é. Vamos agora ao Jornal de Notícias ver o que nos traz o Diário na primeira página. Em destaque, GNR multa oficinas com lei que não existe. A Operação Parafuso envolveu 634 militares. Autos levantados implicam coimas até 7.500 euros. É o tema que faz manchete. Em destaque fotográfico, fica a saber que não comíamos tão pouca fruta há 20 anos. JN levou bastonária da Ordem dos Nutricionistas a uma frutaria. Ela afirma que esta quebra no consumo pode ter reflexos terríveis na saúde. Noutros destaques, Liga Europa, AZ Alkmaar Benfica, é hoje às 25. Jesus aposta em Cardoso no ataque. Futebol Clube do Porto, Sevilha, à mesma hora. Mangalá regressa frente aos espanhóis. E ficou-se a saber também hoje que o Conselho de Justiça mantém o Futebol Clube do Porto em competição na Taça da Liga. Vai agora jogar nas meias finais contra o Benfica. Na lateral do JN em primeiro plano, o relatório Casa 2013 cresce o número de adolescentes em instituições de acolhimento. Nas regiões no Porto, Avenida da Boa Vista, em obras durante 4 meses. Decisão da Procuradoria-Geral da República. Porto e Gaia devem pagar trabalhos na Ponte do Infante, um tema do qual falaremos na segunda parte. Em Guimarães, borla nos impostos atrai investimentos de 10 milhões por mês. No que toca à sociedade e sobre as viagens de finalistas, GNR controla jovens na fronteira para prevenir drogas. Na política, pressão sobre Passos, autarcas querem verbas europeias para fazer estradas, escreve o Jornal Notícias desta quinta-feira. Na economia, o tema da fatura da sorte é o sorteio dos Audis para quem pediu fatura. Primeiro sorteio dos automóveis é já no dia 17, com transmissão na RTP. Taxa Tobin, Portugal vai cobrar taxa a compras e vendas de ações. Vamos agora espreitar a capa do Público. Turismo de saúde e bem-estar pode render 400 milhões por ano. Em manchete, Tribunal dá razão a Nuno Crato na prova de avaliação de docentes. Em destaque fotográfico, na França, o governo do novo primeiro-ministro quer ganhar a direita sem perder a esquerda. E noutros destaques, concurso com fatura do fisco começa a 17 de abril. Lua nasceu 25 milhões de anos após sistema solar. Portugueses estão a comer menos carne, fruta e peixe. Na outra lateral, menos crianças, mas mais adolescentes institucionalizados. António Mosquito investiu 10,4 milhões na Control Invest. Falamos do empresário angolano que garantiu uma participação de 27,5% no grupo de comunicação social português que detém, entre outros títulos, o JN. E a entrevista diz Joaquim Azevedo que tem de haver uma política fiscal diferente para as famílias com mais do que um filho. Vamos agora ver o que nos traz hoje o I. Seguro quer acabar com os sem-abrigo em 4 anos. Leite Martins, a fonte oficial das finanças, vai ao Parlamento no dia 9. E, noutros destaques, Sei Lá, a obra de Margarida Rebelo Pinto, que foi transportada para o cinema, estreia hoje. Entrevista a Carlos Fiolhais, afirma que estão a mandar embora os melhores cientistas, resta-nos comprar o que fizerem. Lá fora, em França, este novo governo dava uma telenovela. Saiba também que ganhar o carro do fisco é tão difícil como acertar no Euromilhões, todas as probabilidades no I de hoje. Na Operação Furacão já não basta pagar para escapar a julgamento. Turismo de saúde, ancas, peitos, termas e cataratas valem 400 milhões. Teixeira dos Santos desmente Durão Barroso. Eram estes os títulos do I que tínhamos para lhe mostrar. E vamos à economia com o Jornal de Negócios. No cabeçalho, o carro do fisco vai ser sorteado com tómbola eletrónica.
Por que será que Durão Barroso ressuscitou o caso BPN? Leia mais hoje nesta edição do Jornal de Negócios. Em manchete, banca prepara plano B para a saída limpa, BCP, BES e BPI, com mais peso de acionistas estrangeiros. Aqui os líderes dos 3 maiores bancos que aguardam por decisão do Governo sobre os créditos fiscais. E, noutros títulos, petições ao Parlamento juntam cada vez mais gente. Estado paga 1,2 milhões por dia para tentar saída limpa. Investidores receiam deflação. BCE, não. E na lateral, novo banco alemão financia compra de máquinas industriais. Portos ainda não sentem efeitos da nova lei do trabalho portuário. E vamos agora ao desporto, hoje que é dia de jogos grandes. Luís Castro aponta a tudo o que há para ganhar. O Futebol Clube do Porto ainda está em 3 frentes. O momento é de conquistas, afirma o técnico portista. Pinto da Costa defende Quaresma e diz que o extremo foi vítima de racismo e que há quem o queira afastar da seleção. O Porto joga hoje em casa contra o Sevilha às 20h05. Sporting, tiro ao Leão, baterias apontadas a Alvalade. Conselho de Justiça mantém Futebol Clube do Porto na Taça da Liga, aliás, e dá só razão parcial aos Leões, aumentando a pena de multa. Na lateral, às 25, joga também o Benfica frente ao AZ Alkmaar, na Holanda. Cardoso quer abrir a porta aos pontapés, estará de saída no final da época. O empresário diz que o paraguaio se quer valorizar para sair. Ruben Amorim intocável no meio-campo europeu. No Braga, arsenalistas já recolheram informação sobre Pité, o médio do Beira-Mar, que é alvo para a próxima temporada. E no Vitória, ex-internacional norueguês confessou o crime ocorrido na Taça UEFA de 2005. Zenit subornou árbitro para ganhar ao Guimarães. E eram estes então os destaques da imprensa nacional que tínhamos para lhe mostrar. Vamos agora aos temas que marcam a atualidade. O Tribunal Central Administrativo do Norte revogou uma das 2 sentenças que em dezembro obrigaram o Ministério da Educação e Ciência a suspender todos os procedimentos relativos à prova de avaliação para os professores contratados. A Justiça entende que o argumento usado pelos sindicatos é uma alegação meramente hipotética. No acórdão pode ler-se que, mesmo no caso dos docentes que não obtenham nota positiva no exame em questão e, portanto, não possam concorrer ao ensino público e mesmo que não obtenham colocação no ensino particular, sempre poderão desenvolver outras atividades, nomeadamente dar explicações. Ora, nada foi alegado em contrário, isto é, que o exercício da profissão de professor só é possível no ensino público. Nas palavras de Mário Nogueira, secretário-geral da FENPROF, isto seria o mesmo que dizer que se um juiz perder o lugar no tribunal, não fica desempregado, porque pode sempre dar pareceres. Para a Federação Nacional dos Professores, esta decisão não muda nada. Mário Nogueira lembrou ainda que está em vigor a providência cautelar decidida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, da qual o Ministério recorreu para o Tribunal Central Administrativo do Sul. Os sindicalistas ameaçam fazer greve caso este órgão dê também razão a Nuno Crato e seja agendada uma data para um segundo exame. O mês de março foi marcado em bolsa pela descida dos juros das obrigações portuguesas. Portugal negocia agora abaixo dos 4% para os títulos a 10 anos, uma descida acompanhada pelos países da periferia da União Europeia. É preciso recuar até 2009 para ter registros dos juros da dívida portuguesa há 10 anos abaixo dos 4%. Segundo dados apresentados pela Investing.com, a 28 de março, as yields das obrigações do Tesouro Português negociaram a um mínimo de 3,982%. As dívidas grega e portuguesa, ainda consideradas especulativas pelas 3 maiores agências de rating, continuam a registar as mais altas taxas de rentabilidade anual da dívida obrigacionista, segundo o índice da Bloomberg, para as últimas 52 semanas.
Na quarta-feira, as obrigações a 10 anos fecharam a 3,993% e o custo dos seguros contra o risco de incumprimento, os chamados Credit Default Swaps da dívida portuguesa, desceram para menos 180 pontos base, fechando em 177 pontos base, segundo dados da CNBC. Estão, no entanto, ainda muito distantes dos 75,5 pontos base no caso do preço do risco para a dívida irlandesa e dos 95,5 pontos base no caso da dívida espanhola. O mês de março foi marcado pela descida dos juros das dívidas dos países periféricos, com Portugal a liderar. Nos primeiros dias de abril, a tendência mantém-se, pelo menos para já. Seguimos agora com a atualidade regional. A cidade do Porto está na lista das melhores cidades do mundo com melhor qualidade de vida. Quem o diz é o jornal britânico The Telegraph, que colocou a cidade invicta entre as 15 melhores a nível mundial para viver. A hospitalidade foi a principal razão que levou o jornal a incluir a cidade portuguesa na lista, liderada pela cidade espanhola de Andaluzia. Há outras cidades europeias nos legais cimentírios do ranking. Caso de Parma, em Itália, que ocupa o 4º lugar, Paris, que surge em 5º, e Amsterdão na 13ª posição. O vinho do Porto e a culinária típica da região mereceram elogios. De lembrar que a cidade do Porto já foi eleita como o melhor destino europeu de 2014 pelo site European Traveller's Choice da organização independente European Consumers' Choice. Foram hoje retomadas as obras do novo hospital privado em Gaia, prevendo-se a abertura da unidade ao público no final deste ano. As obras deste hospital privado, que pertence ao grupo Trofa Saúde, foram suspensas em 2012 porque os construtores não conseguiram acabá-la. No próprio empreendimento, Gaia's Art Plaza Centrum, de 80 mil metros quadrados, 4 edifícios e 80 frações, onde se encontra inserida a unidade, as obras começaram a prolongar-se, ficando totalmente suspensas em setembro de 2012. Para além do hospital privado, o empreendimento prometia ser um centro de serviços e negócios, com um hotel, unidade de cuidados continuados, clube de saúde e comércio. Para já está apenas concluída a fração destinada ao clube de saúde, arrendada no decurso de 2011 a uma empresa do grupo Sonai. O processo de remoção dos destroços de bares flutuantes da Marginal de Lourdelo do Ouro foi iniciado esta semana, depois de 2 anos de abandono. As estruturas estão a ser retiradas pela Inercel, uma empresa contratada pela Administração dos Portos do Douro e Leixões, que não vai cobrar nada pela remoção das estruturas e à qual caberá o destino das mesmas. As estruturas flutuantes que há muito se encontravam abandonadas no Rio Douro, de acordo com Braga da Cruz, administrador da APDL, constituíam uma degradação do espaço público. A população da zona tem-se mostrado satisfeita e só lamenta que os trabalhos não tenham sido iniciados há mais tempo, uma vez que os espaços abandonados eram com frequência ocupados por toxicodependentes. De acordo com o plano de ordenamento para o estuário do Douro, será mantida a vocação para acolher estabelecimentos flutuantes de restauração ou diversão. Na zona do Ouro, o único estabelecimento que sobrevive é o Porto Rio, que após o incidente do mês passado, se encontra agora à espera do licenciamento para voltar a operar. Ainda que não tenha sido imposto qualquer prazo para a Inercel proceder ao desmantelamento dos destroços, foi apontado um prazo razoável de 2 semanas. E hoje, como já aqui dissemos, é dia de jogo de gigantes. Joga-se a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa. O Futebol Clube do Porto recebe o Sevilha, o Benfica vai à Holanda defrontar o AZ Alkmaar. Lyon, Juventus e Basileia Valência são os outros duelos desta primeira mão dos quartos de final. E temos connosco Cancela Moura para fazer aqui a antevisão dos encontros de Futebol Clube do Porto e Benfica. Boa tarde, Cancela. Bem-vindo uma vez mais aqui ao Jornal Regional. Começamos com o Futebol Clube do Porto, que ficou a saber que a final transita para as meias finais da Taça da Liga e que não sabemos ainda se é favorito ou não, apesar de o treinador do Sevilha lhe atribuir todo o favoritismo. O Futebol Clube do Porto está neste momento complicado e está tudo em aberto, pode acontecer. Claro. Aliás, eu julgo que nesta fase da prova estamos perante confrontos que serão sempre complicados. Admito que às vezes até por uma questão de estratégia os próprios adversários digam, e neste caso Sevilha, que o Futebol Clube do Porto é favorito.
será uma estratégia, talvez, do próprio treinador, no sentido de poder ter algum ganho de causa com esse tipo de postura. Relativamente aos quartos de final propriamente ditos, eu digo que os confrontos serão complicados, estamos perante 4 confrontos em que existe pelo menos 4 equipas que já são detentoras do troféu. Estamos a falar da Juventus, estamos a falar do Valência, do Sevilha e do próprio Futebol Clube Porto, se considerarmos quer a Liga Europa, quer a Taça UEFA, e, portanto, estamos, de facto, aqui um maior favoritismo, por assim dizer, atendendo à excelente época que está a fazer, quer a Juventus, penso que será uma das sérias candidatas, e, naturalmente, quer o Benfica, quer o Futebol Clube Porto, pelo passado recente e o histórico que tem nas competições europeias. O Benfica tem sido uma equipa com regularidade nas últimas épocas, e o próprio Futebol Clube Porto, porque as conquistas europeias ciclicamente têm conseguido excelentes vitórias em termos internacionais. Este jogo com o Sevilha, se tivermos em consideração a época que o Futebol Clube Porto está a fazer, vai ser naturalmente um confronto difícil. Eu penso que, no entanto, será um confronto mais fácil do que aquele que aconteceu com o Nápoles. Penso que, até do ponto de vista anímico por parte dos jogadores, o confronto com o Nápoles foi mais difícil, o Futebol Clube Porto acabou por ganhar. Nestes confrontos, tal como eu tenho dito aqui algumas vezes, é preferível não marcar muitos golos, mas não sofrer golos em casa, portanto isso é uma vantagem muito grande. Aliás, na última eliminatória do Futebol Clube Porto isso verificou-se, e portanto julgo que por aí o próprio Futebol Clube Porto, penso que poderá consolidar um pouco esta estabilidade que a equipa parece ter demonstrado com o Nápoles, embora o confronto não deixe de trazer receios, porque provavelmente regressaram os fantasmas neste último jogo da Primeira Liga com o Nacional, e o próprio Futebol Clube Porto mostrou que, em termos de nível exibicional e também, penso, que o rendimento das próprias unidades está com uns furos largos abaixo daquilo que era habitual, e, portanto, este confronto, de todo modo, será extremamente difícil para o Futebol Clube do Porto. No eixo da defesa, há a novidade da recuperação de Mangalá. Pois, o Futebol Clube Porto vai jogar com o 4-3-3 habitual. Penso que a única alteração será a inclusão do Mangalá. Vai continuar o Diogo Reis no centro da defesa, mas de facto os centrais do Futebol Clube Porto este ano, a dupla de centrais já mudou tantas vezes que efetivamente pode corresponder, no fundo, à tal fragilidade defensiva que muitas vezes tem sido evidenciada pelo Futebol Clube Porto. E nas laterais, eu penso que Alexandro continua, para mim, a ser uma das unidades mais importantes do Futebol Clube Porto, mas, por exemplo, Danilo, julgo que está, pelo menos a perspectiva que tinham em termos de qualidade deste jogador, penso que tem-se evidenciado com alguma fragilidade, sobretudo defensiva, pelo menos nos jogos que esta época tem acontecido. Portanto, eu não sei, o Futebol Clube Porto vai jogar no seu melhor, com o seu melhor 11, na sua estratégia, com os alas, com o Varela e o Quaresma, com o Jackson, e portanto eu julgo que no meio campo ressente-se o Futebol Clube Porto, ou tem-se ressentido da saída do capitão, ou do comandante propriamente dito, exatamente, porque Herrera ainda não evidenciou naturalmente, portanto, predicados para poder ele próprio fazer-se substituir ou comandar no fundo o meio campo, como acontecia antes. Steven Defour tem sido uma aposta intermitente da própria equipa técnica, mas admito, como digo, que o Futebol Clube Porto também não poderemos ver o Sevilha. Muito irregular. Exatamente, tem tido um desempenho muito irregular, e isso é que pode trazer dificuldades, porque eu também não vejo no Sevilha uma equipa que não esteja ao alcance do Futebol Clube Porto. Pelo contrário, por exemplo, há equipas em Espanha que naturalmente, e uma delas está nesta liga, que é o Valência, que naturalmente é uma equipa muito mais coesa, muito mais pesada, muito mais difícil de bater do que o próprio Sevilha. Portanto, penso que aqui o Futebol Clube Porto tem uma luta contra si próprio. As estatísticas valem o que valem, mas agora também é importante dizer, é uma curiosidade, o Futebol Clube Porto já não ganha equipas, nos últimos 5 jogos que disputou com equipas espanholas, apenas ganhou um, que foi ao Málaga, no Dragão, ano passado, e mesmo assim foi eliminado nessa eliminatória. Portanto,
Se for pelas estatísticas, o Sevilha até pode estar aqui a equilibrar, mas isso não contará com certeza para aquilo que possa ser a produção de jogo e, portanto, e aquilo que as equipas possam evidenciar. E, portanto, eu julgo que será, na minha ótica, um teste do Futebol Clube Porto à sua capacidade de ultrapassar as adversidades das últimas semanas, com a tal irregularidade de que falou. Mas já que fala nas estatísticas, este é um reencontro depois do Porto ter levado a melhor sobre o Sevilha em 2010-2011. Naturalmente, estamos de acordo quanto a essas questões, mas eu julgo que as estatísticas são isso mesmo, são estatísticas, e aquilo que é importante é depois as equipas naturalmente provarem que, por exemplo, o Futebol Clube Porto, se ganhar, com certeza que o treinador do Sevilha irá dizer que se confirmou o favoritismo, e naturalmente, se o Futebol Clube Porto tiver uma má noite, naturalmente Luís Castro é capaz de dizer, estão a ver que nós tínhamos um jogo difícil e o treinador do Sevilha estava a iludir-nos com a ideia do favoritismo. Portanto, isto é um jogo de estratégia de preparação, às vezes dos próprios jogos, que efetivamente às vezes surtem ou não efeito em função daquilo que as equipas depois puderem corresponder às ideias que os treinadores põem em campo. No capítulo disciplinar temos Mangala Fernando e o próprio Jackson Martínez em risco de exclusão. Isto pode condicionar de alguma maneira a postura da equipa? Eu acho que nesta fase da prova não me parece que isso seja muito... tenha muito peso, ou que tenha relevância. Porquê? Porque eu julgo que a equipa neste momento o que quer é ultrapassar a eliminatória, é fazer o seu melhor. Naturalmente que isso pode pesar nos jogos que possam vir a seguir, mas eu julgo que na cabeça dos jogadores não estará isso no momento em que eles estejam em campo e que tenham que dar a sua prestação no seu melhor. Portanto, admito que em circunstâncias diferentes pudesse ser assim, mas nós agora estamos a falar de uma eliminatória que vai apurar os 4 que vão disputar as meias finais, e portanto eu julgo que é mais importante do que esta ou aquela peça individualmente considerada, e neste caso, por exemplo, Jackson, só se for uma atitude refletida, penso que os outros poderão efetivamente no jogo jogado poderem estar em risco de paragem em face da amostragem de qualquer cartão amarelo, mas admito que efetivamente isso não possa ter um peso significativo naquilo que é o objetivo comum da própria equipa de ultrapassar a eliminatória. Muito bem. Vamos então ao Benfica. André Gomes, que em princípio será hoje titular, já fez questão de sublinhar que o AZ Alkmaar ainda não perdeu nenhuma vez nesta edição da Liga Europa. Do lado do AZ, Dick Advocaat diz que não tem hipótese nenhuma a equipa holandesa, disse mesmo com estas palavras. O treinador do AZ Alkmaar é um treinador dos mais experientes a nível mundial e, portanto, é um treinador, aliás, o AZ Alkmaar chega a esta fase da prova e André Gomes acabou por referenciar um dos feitos do AZ Alkmaar, que é não ter perdido jogo nenhum, e isto é um aviso para o Benfica. E penso que mais uma vez Dick Advocaat está a fazer um bluff relativamente a este jogo, porque naturalmente o que ele pretenderá é aquilo que todos pretendem quando estão num jogo e numa eliminatória. Nesta fase da prova, o que importa é efetivamente usar de todas as armas para poderem ultrapassar a pressão. A eliminatória. E isto penso é uma forma de pressão sobre o Benfica, naturalmente. Como eu disse, o Benfica tem estado muito bem nas provas internacionais, apesar de não ter conquistado a Liga Europa, tem sido uma equipa regular nas fases finais, eu digo meias finais e final da prova, como aconteceu ano passado. Isso traz uma responsabilidade acrescida, mas o Benfica tem demonstrado que, e julgo também avisado das duas últimas épocas que foram desastrosas em termos de gestão de plantel e, portanto, perder sob a meta alguns dos objetivos. Penso que Jorge Jesus até tem exagerado nessa gestão de plantel. Eu julgo que, por exemplo, o Benfica já estava a pensar noutro jogo quando jogou a meia-final da Taça de Portugal com o Futebol Clube Porto, a própria inclusão de meia equipa diferente do que é habitual, e eu julgo que hoje não vai ser diferente. Dick Advocaat tem alguma razão em ter ou mostrar alguma apreensão ao Benfica, porque é importante que se diga que, por exemplo, nas duas eliminatórias anteriores desta Liga Europa, o Benfica ganhou sempre fora. E, portanto, admito que o Benfica, jogando como joga
no contra-ataque rápido, com a coesão defensiva que tem tido, possa efetivamente fazer um excelente resultado fora, que tem sido assim, que tem, no fundo, descansado no segundo jogo da eliminatória. Relativamente à equipa propriamente dita, e atendendo a esta gestão de plantel, eu penso que o Benfica voltará a jogar em 4-2-3-1, Jorge Jesus provavelmente dispensará Markovic, Lima e Rodrigo, penso que optará por Cardoso sozinho na frente, e admito que eventualmente joga o Slimani nas costas de Cardoso, que tem sido uma das opções, e naturalmente no meio campo o Ruben Amorim tem sido quase imprescindível nos jogos europeus, juntamente com o André Gomes à frente da defesa. Admito que no mais se substitua o Black por Arthur, que também tem sido uma substituição recorrente. Também se prescindirá de Gaetan, e portanto eu julgo que o Jorge Jesus tem feito uma gestão inteligente. Eu até diria que tem tido um certo excesso de zelo nesta gestão de plantel que tem feito, para já com bons resultados, mas, por exemplo, em épocas anteriores, eu recordo-me que, efetivamente, esta gestão, com tantas alterações ao 11, muitas vezes os próprios automatismos acabam por se perder e o Benfica poder correr o risco de ter algum precalço que possa pôr em causa os próprios objetivos. Penso que, de todo modo, o Benfica continua muito focado no objetivo principal, que é o Campeonato Nacional, o que dará uma passagem imediata à Liga dos Campeões do próximo ano, e esse e mostra-se pelas opções do treinador que assim seja. Portanto, o Benfica apresentar-se-á provavelmente dentro destes condicionalismos todos que eu referi, com algum favoritismo, e eu diria que, tal como o Sevilha, não é uma equipa inultrapassável. Teria sido muito pior ao Benfica ou ao Futebol Clube Porto terem apanhado pela frente a Juventus, ou, por exemplo, até o próprio Lyon ou o Valência. Portanto, eu acho que... Não, as surpresas acontecem, mas eu estou a dizer que, à partida, muitas destes confrontos, não sendo fáceis, naturalmente, as equipas portuguesas, tendo este favoritismo, ou sendo-lhes atribuído, têm que provar exatamente em campo esta verdade, que eu admito que, efetivamente, em termos comparativos, até em termos competitivos dos próprios campeonatos, e a qualidade dos próprios plantéis, penso que o que estou a dizer é uma verdade insufismável, quer dizer, depende agora da forma como se comportarem em termos de jogo jogado. Já agora no Benfica, para dizer que o Feiza não irá jogar porque está lesionado, e o Enzo Pérez é que está castigado, portanto até acabaria... São dois jogadores que, no meu entender, até acabariam por não ser utilizados, mas admito que dentro da tal gestão de plantel, mas têm feito parte do 11 inicial, e eu estou a fazer esta referência porque Enzo Pérez tem sido fundamental, tem sido fundamental no meio campo do Benfica, e o Feiza, julgo que depois da saída de Matites também tem sido fundamental, aliás tem crescido imenso na produção de jogo. Eu julgo que são dois reforços de peso para um eventual jogo do segundo jogo da eliminatória. Muito bem, Feiza e Enzo Pérez. Só um último e breve comentário, porque já não temos muito tempo, e agora desligando-nos do assunto da Liga Europa, a reintegração do Boa Vista na Primeira Liga. A reintegração do Boa Vista não é surpresa, porque isto resulta de um acórdão de fevereiro de ano passado, do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol. Aquilo que nós poderemos considerar notícia é o Boa Vista ter cumprido com todos os requisitos, nomeadamente os financeiros, para poder integrar-se na Primeira Liga. Uma das questões que se vinha suscitando desde o acórdão era saber se o Boa Vista, nas circunstâncias atuais, com as condições financeiras atuais, poderia corresponder às exigências de integração na Primeira Liga para equipas profissionais. Penso que isto foi ultrapassado. Portanto, no dia 1 de abril, a Federação emitiu um comunicado. Penso que a solução encontrada para a reintegração acautela de todo o modo a verdade desportiva, porque passou de 16 para 18 clubes, há um alargamento, mas esse alargamento é feito sem trair minimamente aquilo que possa ser, portanto, as subidas e as descidas. Só descerá o último da Primeira Liga e o penúltimo, não, eu até julgo, por exemplo, o penúltimo, que já estaria condenado a uma descida de divisão, ou o terceiro,
da segunda liga e o terceiro da segunda liga, que teria a expectativa de poder subir, poderem disputar uma liguinha a duas mãos entre eles, no sentido de poderem escolher o lugar que falta completar na Primeira Liga. Há aqui uma velha questão que tem a ver com o número máximo das equipas no primeiro escalão. Eu pessoalmente acho que mesmo com 16 que estamos muito longe da competitividade de outros campeonatos e provavelmente pôr-se a questão em termos competitivos de, em vez de haver 2 voltas, haver um campeonato com 12 equipas a 3 voltas, provavelmente poderia ser mais aliciante, mas efetivamente penso que é uma solução equilibrada que acautela os interesses, todos os interesses estão em jogo. Muito bem. Então, até à próxima quinta-feira vamos se o Futebol Clube Porto e Benfica hoje se saem bem. Se bem que há portugueses do lado do Sevilha também. Pois claro, mas esses são profissionais, cumprirão com certeza, mas cumprirão com certeza também com a sua tarefa. São profissionais de futebol e é assim mesmo que tem que ser. Muito bem. Obrigada, Cancela. Até à próxima quinta-feira. E agora é tempo de fazermos uma breve pausa. Até já.